somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Precioso Deus e eterno Pai, nós queremos verdadeiramente, Senhor, confiar em Ti. Confiar em Ti, como diz as Escrituras, soltar o cabo, ó Deus, da nau e navegar, ó Deus, com segurança sobre a direção do Senhor, que é o piloto que conhece os altos mares, as ondas bravias, tudo o Senhor tem o domínio, e queremos sentir, ó Deus, essa tranquilidade de estar viajando na sua companhia, Pai. Mas uma coisa lhe pedimos: jamais nos deixe, ó Deus, viajar sozinho. Eu sei, Pai, que o Senhor nunca abandonaria o barco de quem quer que seja, mas o homem pode procurar, por seu orgulho ou por sua forma de ver as coisas, procurar viajar sozinho. E isso, ó Deus, seria um caos. Mas nós pedimos que a Tua presença sempre esteja conosco e queremos dizer a Ti que o Senhor é bem-vindo entre nós, que a Tua presença, Senhor, é honrada, e nós Te adoramos e Te exaltamos e Te glorificamos, ó Pai. Agora, nesta noite, quando viemos aqui na Tua casa, como viemos já por tantos anos, ó Deus, toda quarta-feira aqui orando, toda quarta-feira falando contigo, Senhor, mais uma vez estamos aqui. Enquanto a Tua vinda não sucede, aqui estamos esperando, ó Deus, e procurando viver o melhor para Ti. E pedimos e rogamos a Tua presença, o perdão dos Teus pecados, dos nossos pecados, Senhor, que o Senhor nos perdoe, cada irmão aqui, cada irmã, e assim, meu Pai, todos nós, desde o púlpito até ali atrás, que todos sejamos cobertos pelo sangue bendito da cruz, e que a Tua perfeição e a Tua santidade, Pai, possa refletir em nós, assim, meu Pai, como a lua, ela reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria, Senhor, mas ela pode alumiar a noite, porque ela recebe a luz do sol, e então ela pode refletir. Nós não temos santidade própria, mas podemos refletir a Sua, Pai, e é o que pedimos no nome de Jesus, Teu Filho. Nos colocamos diante de Ti, pela graça bendita do Calvário. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 91. E assim damos boas-vindas a todos que nos visitam. E também enviamos nossa saudação a todos os irmãos que nos acompanham através da internet. Que Deus os abençoe. Sempre o nosso desejo é que seja um culto, na casa de cada um daqueles que participam. Salmo 91. Muitos sabem quase que de cor, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão,
nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Podeis assentar, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Antes de nós orarmos, vou procurar ser bem breve, para nós dedicar maior tempo na oração, já que viemos para isso, né? Eu me lembrei, enquanto estava lendo o Salmo, de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, há um tempo atrás, quando um atirador entrou num colégio e abriu fogo contra as crianças e matou algumas. E então um repórter, ele entrevistou a filha de Billy Graham. Vocês sabem, Billy Graham foi aquele grande evangelista desde os dias do irmão Branham. O irmão Branham fala muito sobre ele. E aquele repórter falou para ela e disse assim: onde estava Deus quando o atirador entrou no colégio e matou crianças inocentes? Onde estava Deus que não os livrou? Eu achei muito sábia a resposta dela, porque ela foi direto ao ponto e ela disse assim: como você me pergunta onde estava Deus, se vocês os expulsaram do colégio? Se vocês não aceitaram mais a presença dele quando vocês tiraram as Bíblias, a leitura da palavra, vocês expulsaram ele do colégio. E agora você vem e pergunta onde Deus estava quando o atirador entrou. Então, o homem sempre está pronto a apontar o dedo e a culpar a Deus. E a Bíblia diz que as pragas, elas viriam sobre os homens e eles não se arrependeriam, mas blasfemariam ainda mais contra Deus. E você vê as calamidades que o mundo vive hoje. Catástrofes, terremotos, tsunamis, pragas de todos os tipos de enfermidades, cada vez pior, cada vez assolando mais a humanidade. E quanto mais acontece, você vê que mais as pessoas se afastam de Deus e mais elas blasfemam contra Deus, murmuram de Deus e culpam a Deus pelas atrocidades. Mas aqui no Salmo 91, nós já falamos aqui outro dia sobre isso, nós vemos que há uma promessa e Deus, ele não falha. Quanto à sua promessa, ele não falha. Quando você se depara em uma situação difícil, problemas, e como disse o pastor Febrônio, aquela mensagem que ele pregou aqui, saco furado, a pessoa põe e nunca tem, e parece que quanto mais coloca, mais fica sem. A parte errada nunca está do lado de Deus, porque Deus prometeu prosperar, Deus prometeu fazer com que, desfazer as pragas, Deus prometeu fazer de seus filhos, como ele disse, cabeça e não cauda. Então, e o lugar mais alto que Deus
deu ordem ou deu direito ao diabo a estar é na sola dos pés dos filhos de Deus. Então, a posição que Deus nos colocou é uma posição de vitória. Então, quando você se depara com situações, você deve sempre parar e olhar assim: o problema está do meu lado. E eu preciso identificar aonde está o problema. Mas o profeta disse em uma das mensagens que o grande perigo, o grande problema, é que as pessoas querem fazer um emplasto de fubá. Eles não querem tratar a ferida, eles não querem apertar o furúnculo, fazer saltar para fora, mas querem tampar com um emplastozinho e tentar se convencer que tudo está bem. Quando, na verdade, é necessário a pessoa olhar e fazer como o salmista Davi. Vocês vejam que o salmista Davi, ele parou e ele disse: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim caminhos maus. Vê se há em mim caminhos maus. Agora, para Davi chegar a essa condição de pedir a Deus para sondar, primeiro, com certeza, Davi fez aquilo que lhe cabia. Se examinou e procurou com sinceridade corrigir todos os seus erros. Porque quando nós temos diante de nós coisas aparentes, erros aparentes, seria uma hipocrisia chegar para Deus numa oração e dizer: sonda o meu coração. Quando você vê erros e continua fazendo, continua simplesmente não levando a sério. Mas quando nós, o profeta nos ensina, quando alguma coisa acontece, não vai bem, seja financeiramente, seja no lado da família, seja espiritualmente, Mombrana diz: você deve parar. Primeira coisa, analise a sua vida, suas atitudes. Depois, se você vê que tudo está em ordem, sempre com um certo cuidado, porque o diabo ele procura também abusar da sinceridade das pessoas para manter elas perturbadas, e Deus não se agrada de atitudes de pessoas que ficam se menosprezando quando deveriam exaltar a presença de Deus na vida delas, mas simplesmente olham e às vezes se acusam, ficam apunhalando de erros já acertados e ficam tratando Deus como um Deus mesquinho, um Deus que está atento somente para encontrar os mínimos erros, para nos condenar, para nos fulminar. Tem pessoas que agem desta maneira com Deus. Você tem que olhar para dentro de você e perguntar a si mesmo: como eu agiria com um filho meu? Se ele estivesse procurando fazer o melhor para fazer o certo, mas tivesse algumas falhas, algumas debilidades, mas estivesse lutando para consertar elas, como eu agiria com ele? Com desprezo? Ou eu estenderia a minha mão e diria: estou contigo, conta comigo, vou te ajudar? Às vezes as pessoas julgam-se mais misericordiosas do que Deus, porque elas pensam: eu agiria assim, mas não conseguem ver Deus agindo muitas vezes mais com misericórdia para conosco. Então, esse equilíbrio, irmãos, tem que haver, porque se entristece a Deus essas atitudes de pessoas que não conseguem se perdoar, de pessoas que somente ficam se autocondenando, e parece tudo que sai do púlpito é para condenar. Quando sai um elogio de Deus pela palavra, é para A, B ou C, mas quando sai uma correção, aí é para mim. Deus não quer assim. Deus quer que nós reconheça a natureza dele, de que ele está pronto a nos ajudar. Agora, aí está o centro. Quando você sabe que está errado algo, não faz por onde, aí sim você não precisa nem mesmo ir muito longe. Aí você tem uma consciência: eu estou errado para com Deus. Eu sei que eu não devo me assentar para assistir certos programas e estou fazendo isso.
Eu sei que eu não devo cultivar certos tipos de amizades erradas e estou cultivando. Eu sei que eu não devo ler certos artigos, mas estou lendo. Aí a pessoa, quando o problema vem, ela se examina e ela vê esses pontos errados, e o profeta diz, então você, primeira coisa, quando vem um problema, olhe se não é a falha sua que está dando direito ao diabo a causar aquele dano. Mas quando você olha e diz, não, Senhor, o Senhor é a minha testemunha, que dentro de tudo que eu conheço da tua palavra, não tenho sido perfeito, mas tenho lutado com todas as garras que tenho para fazer o que é melhor. Quando você olha desta forma, você pode saber, então, este problema é uma luta que eu estou enfrentando. Agora, quando a pessoa olha e diz, sim, eu podia fazer melhor, mas não estou fazendo. Eu podia orar mais, mas não estou orando. Mas às vezes, irmãos, é muito perigoso a pessoa se enganar a si mesmo. Nunca esqueço de uma vez o pastor Antônio Machado falou aqui, e ele disse assim, usou um exemplo, quando vai passar a oferta, aí passa o diácono pela gente, e a gente pensa assim, Deus sabe que eu não tenho para ofertar. Se eu tivesse, eu iria ofertar, Deus sabe que eu não tenho. Mas aí ele sai daqui, vai para casa, e logo chega uma visita, e ele já dá um jeito de correr, arrumar um dinheiro, comprar uma Coca-Cola, fazer alguma coisa. Aí ele, há poucas horas ele estava na igreja dizendo, Deus sabe que eu não tenho para ofertar, e que se eu tivesse eu ofertaria. Mas quando ele chega em casa e uma visita chega, ele arruma de algum lugar para comprar algo. Então essas coisas, irmãos, é aí onde você tem que saber ser sincero contigo mesmo. Deus sabe que eu estou lutando com tudo que eu posso. Deus sabe mesmo? Sabe. Aí sim você tem uma consciência tranquila. Eu estou lutando e Deus não vai cobrar de mim além daquilo que eu posso fazer. E você veja que a semente boa que foi semeada, ela produziu de diferentes quantidades. Uma 30, né? Outra 60, se não me falha a memória, a outra 100. Mas olha a disparidade. A mesma semente produziu 100%. De um grão, colheu 100. Já a mesma semente em outra terra, também, terra boa ali, produziu de um 30. E o outro de um 60. Por que Deus mostrou isso? Deus está mostrando que é isso que há entre nós. Nenhum consegue ter a mesma altura do outro, mas o importante é que é uma boa semente que está produzindo. E às vezes, irmãos, aquele que produziu 30% vai ter mais galardão do que aquele que produziu 100%. Porque o esforço que ele empenhou para produzir 30 foi muitas vezes maior do que aquele que produziu 100. Porque aquele que produziu 30 tinha problemas na família, não tinha o apoio dos seus entes queridos, problemas de todos os lados, mas ele deu um jeito, batalhou e conseguiu. Enquanto o outro conseguiu com mais folga, vamos dizer, todo mundo ajudava, a família toda espiritual. Então Deus, irmãos, Ele vai julgar pela proporção do teu esforço para com Ele. Se Ele fosse colocar um patamar, e Ele diz, eu vou premiar aquele que chegar a esse nível, coitado de nós. O mundo faz injustiça, porque eles vão premiar aquele que atingir um nível que eles determinaram. Mas às vezes, o que atingiu, que não conseguiu atingir, se esforçou muito mais, se empenhou muito mais, se doou muito mais, mas houve algumas questões que limitou a ele. Mas com Deus, irmãos, não existe esse tipo de injustiça. Deus conhece o esforço que você está fazendo para servir a Deus, e Ele vai te recompensar dentro disso. Mas tenha uma consciência de que você possa realmente na tua oração dizer, Senhor, Tu sabes que eu tenho feito o melhor do que eu sei. Olha a parábola do bom samaritano.
Quando o bom samaritano pegou aquele homem machucado, caído na sarjeta, e esse bom samaritano aponta para Cristo, ele colocou em sua cavalgadura, simbolizando que Cristo, né, nos colocou no lugar dele, porque ele, como rei, que deveria andar montado e ser honrado, mas ele andou como servo para que nós fosse honrado. Ele nos colocou na sua cavalgadura, levou aonde o samaritano levou? A estalagem. E a estalagem aponta para a igreja. Lá na estalagem, ele encontrou um hospedeiro de confiança, que simboliza o pastor que Deus coloca para cuidar daquele povo, daquelas pessoas feridas pelo mundo que Deus traz para serem curados. Aí o bom samaritano tomou 2 dinheiros e deu para o hospedeiro. E esses 2 dinheiros nós sabemos que é o Velho e o Novo Testamento, é a palavra de Deus. É a única coisa que pode sarar a ferida de um homem, de uma mulher, é a palavra. Não existe uma denominação, uma placa ou alguma outra coisa. Mas aí que eu vejo uma grandeza de Deus. Ele dando os 2 dinheiros para o hospedeiro, ele sabia que mesmo assim não haveria perfeição para aquele homem machucado. Por isso ele disse assim: cuida bem dele, e o que faltar, eu pagarei quando voltar. Aí entra o que? A graça. Graça é isso. O que faltar, quer dizer, o que não der conta, põe na minha conta. Põe na minha conta que a minha perfeição vale por ele. Por isso que Deus olha do céu e me vê perfeito. Ele olha do céu e te vê perfeito, porque você está olhando para a cruz, e quando você está olhando para a cruz, todo o crédito de Cristo é transferido para a tua conta, e a tua conta que estava no vermelho, quando estava no mundo, agora ela passa a estar positiva o tempo todo, porque Deus, o crédito da conta dele está na minha conta, está na sua conta, amém? Mas isso é para pessoas que estão na estalagem, sendo cuidados pelo hospedeiro, e estão sendo curados pelos 2 dinheiros, pela palavra. Então o que faltar eu pagarei quando voltar. Graças a Deus por isso, né? Você lembra de Daniel Curry, né? Ele se julgava um tanto perfeito, e ele sempre dizia assim: graças a Deus que eu não estou na roda das fofocas, na igreja, os problemas e tal e coisa, sempre se orgulhando, porque nós nunca devemos, irmãos, nos orgulhar em nós, se orgulhar em Cristo. Se você tem filhos que não têm dado problemas, não olhe para outro e diga: veja, comigo não é assim. Olha que vergonha o filho do irmão fazendo aquilo. Meu filho não faz isso, irmão. Se o teu filho não faz isso, dê graças a Deus por isso. Se você vê que você foi um bom pai, uma boa mãe e ensinou o que é certo, dê graças a Deus por ter te capacitado para isso, porque não é o teu mérito. Mas Daniel Curry, ele se empolgava muito com a sua santidade. E ele era um grande obreiro, um grande missionário. E Deus teve que tratar com ele de perto para que ele entendesse que tudo que ele era dependia de Deus. Então ele teve uma visão. E nessa visão ele morreu. E aí então a alma dele subiu ao céu. E quando ele chegou no céu, na porta do céu, havia um anjo. Quantos se lembram dessa história? Havia um anjo ali. Aí o anjo disse assim: o que era para ti? Aí Daniel Curry, até lá no céu, estava orgulhoso. Ué, eu quero entrar. Eu morri ali na terra e agora eu quero entrar no céu. Aí o anjo disse: mas calma aí, primeiro vamos ver se o teu nome está no livro. Aí ele, de novo, deixou o seu orgulho ser manifestado. Ele disse: com certeza meu nome está no livro. Eu fui o grande Daniel Curry, ganhei milhares de almas para Cristo. O anjo olhou para eles: tudo bem, mas eu preciso ver se seu nome está aqui. E aí folheou e disse: não há nenhum Daniel Curry neste livro. Aí ele disse: não, deve ter havido um engano. Eu fui o grande evangelista, ganhei milhares de almas para Cristo. Meu nome com certeza está aí.
Aí o anjo disse: eu vou olhar outra vez. Aí folhou, disse: infelizmente não há nenhum Daniel Curri. Aí o anjo olhou para ele e disse: eu não tenho misericórdia para te dar aqui. Aí, pensa, né? Desmoronou tudo. O anjo olhou para ele e disse: só tem uma saída para ti. É se você quiser apelar o teu caso ao trono branco, trono do juízo. Daniel Curri disse: bem, se não há outra saída, eu quero então. Aí ele disse: então você toma esse túnel aqui, esse caminho, e siga. No final dele você vai encontrar o trono de Deus. E naquela visão, Daniel Curri disse que ele entrou naquele túnel. E ele começou a viajar mais rápido do que o pensamento. E no final do túnel havia uma luz, muito mais forte do que o sol. E ele disse: quanto mais eu viajava, mais aquela luz brilhava. E de repente ele chegou diante da grande luz. E quando ele chegou ali, ele ouviu uma voz como um trovão que disse: Daniel Curri, você foi perfeito enquanto viveu na terra? E aí, irmãos, diante de Deus, irmãos, a nossa justiça é como trapo. Ele disse: não, Senhor, eu não fui perfeito. Você nunca mentiu enquanto você viveu na terra? Ele disse: Senhor, muitas vezes falei coisas que eram duvidosas. Você nunca adulterou? Senhor, às vezes eu cobicei. Você nunca roubou? Você nunca pegou nada que fosse de alguém? Senhor, às vezes eu peguei algumas coisas que não me pertenciam. E ele disse que aquilo foi tomando conta dele um terror tão grande. E ele disse: eu somente esperava que de uma hora para outra eu ouvisse uma voz dizendo: condenado. Mas enquanto ele esperava pela sentença final, Daniel Curri disse: eu ouvi passos atrás de mim. E quando eu olhei para ver, ele disse: ali estava o rosto mais meigo do que o rosto de uma mãe, acariciando o seu filho que está doente. Era Jesus. E então Jesus disse: Pai, Daniel Curri não foi perfeito enquanto viveu na terra, mas ele se colocou por mim enquanto viveu ali. Por isso agora eu me coloco por ele aqui. Joga os pecados dele na minha conta. E aí ele saiu da visão. E desde então, com certeza a vida dele mudou, né? Ele passou a entender que a perfeição dele não dependia da santidade dele. A perfeição dele não dependia dele estar fora da roda de fofoca, disso, daquilo. A perfeição dele estava em Cristo. Fora disso ele estava condenado. Então é isso, irmãos, que Deus espera que cada um de nós reconheça. Que você possa ter essa certeza. Deus quer que você tenha essa certeza que você é um salvo, você é um filho. Que o arrebatamento é para você, o céu é para você. Mas de onde eu tenho essa certeza? Não do meu orgulho, não da minha jactância, eu sou um salvo porque, veja, eu sou mais cristão da igreja. Eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, eu jejuo mais. Não, eu faço tudo isso, você faz tudo isso. Você ora, você jejua, você lê, mas você confia na graça. Amém? Você sabe que é pela graça dele que você é perfeito. E você valoriza essa graça. E quando você valoriza essa graça, irmão, você agrada a Deus. Porque Isaías 53 diz que ele veria o resultado do seu trabalho e ficaria satisfeito. Agora, qual é o resultado do trabalho de Jesus? Será que porventura não é quando o diabo chega até você e diz: você não é adiante nem na igreja, você não tem o Espírito Santo, olha o que você pensou de errado antes. Porque ele mesmo joga o mau pensamento e depois ele acusa por aquele mau pensamento. E aí a pessoa fica se escabelando e fica numa depressão e fica lá para baixo, caído. Irmão, isso fere o coração de Deus. Porque a pessoa, ao agir assim, ela está tendo um comportamento de quem não confia naquele sacrifício, naquele sangue que foi por ti derramado.
Mas quando o diabo vem e te acusa, você diz: Satanás, eu sei que eu não sou perfeito, mas você não pode me acusar de que eu estou deixando de lutar naquilo que eu sei que eu devo lutar. E Deus sabe disso. E eu tenho minha perfeição nele, porque eu estou lutando para fazer tudo o que eu posso. Irmãos, nesse momento eu creio que Cristo sorri. Ele sorri, porque ele sente o resultado do trabalho dele. Ele vê: ali está alguém que confia no que eu fiz. Ali está alguém que sabe que o preço que eu paguei é importante, é necessário, é tudo o que ele precisa. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a agir assim. Mas que você possa ter essa consciência tranquila de que você está fazendo tudo do melhor que você sabe. De que você não é um incrédulo que ouve a palavra e diz: bem, o pastor falou tal coisa, eu vejo às vezes o pastor falar, mas é muita exigência dele. O que tem a ver um pouco minha saia um pouquinho apertada, ou um pouco curta, ou sei lá, uma correntinha, algo assim. Outros usam porque eu não posso. Quando você é uma ovelha, você segue o pastor. E na mensagem o pastor do redil, Mombrana diz o seguinte: que a única coisa que faz uma ovelha não seguir o pastor, quantos lembram o que é? É se ela estiver doente, disse o irmão Branham. Porque fora disso ela sempre seguirá o seu pastor. Então que não haja nenhuma doença de incredulidade, né? Para fazer você não seguir os conselhos, não seguir a palavra. Que você possa ter uma consciência tranquila quando você vai fazer um negócio e você não está vendendo, como diz o ditado, né? Gato ensacado. Você é sincero: olha, o que eu tenho para vender é isso aqui. Às vezes existem mentiras por tabela, né? Você fala isso para querendo que a pessoa entenda aquilo. Aí a pessoa entendeu aquilo e comprou o teu carro. Porque se ela entendesse isso, ela não compraria. Aí depois você diz: não, eu não falei aquilo. Mas você falou de uma tal maneira que induziu ela a entender outra coisa. E são coisas, irmãos, que pesam na balança de Deus. Por isso a Bíblia diz: se eu falar seja sim, sim, não, não. Então vamos habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar no esconderijo do Altíssimo é viver sob a orientação da palavra. Aí você é beneficiário de todas as promessas de Deus. Se, como eu contei no início, não tivessem expulsado Cristo das escolas, eles estariam no esconderijo do Altíssimo e seriam protegidos daquele mal que assolou aquele colégio. Mas quando as pessoas saem fora do esconderijo do Altíssimo, agem pelas suas concepções, agem pelas suas ideias, depois querem cobrar a Deus pelos resultados negativos que a vida traz. Nunca, igreja, a falha estará do lado de Deus. Se há falha, é do nosso lado. E se você se examina e está vivendo e fazendo tudo do melhor, e você tem problemas, diga: Senhor, obrigado por esta prova. Eu sei que isso me fará sair lá na frente com raízes mais fortes, com a fé mais robusta, mais perto de Ti. Amém? Vamos nos colocar de pé então. Que Deus abençoe a todos e que você possa realmente valorizar esse Calvário, valorizar o que Cristo fez por você. Ter uma consciência tranquila de que você está fazendo tudo o que você sabe, o melhor, teu esforço. E aí o que falta, não deixa o diabo te chicotear, te judiar, mas não, você olha e diga assim: eu sou perfeito pela graça. Amém? Porque Ele pagou o preço por mim e eu sei que Ele está olhando através daquele sacrifício.